Eu, certa vez, ouvi, e todos também conhecem, aquela célebre frase de Voltaire: não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Antes de adentrar aqui no meu discurso, modesto discurso, eu quero dizer que ouvi com a maior atenção e respeito as palavras do eminente senador Roberto Requião, da representação do Estado do Paraná. Como ouvi o aparte vigoroso, objetivo, cruciante que o senador Fleury pronunciou para contestar com muita elegância as palavras do senador Requião. Eu poderia dizer a Vossas Excelências que muito do que o senador Requião disse representa também um sentimento da minha parte. Mas eu sou de um partido social-democrata, o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB. E não creio que na trajetória do meu partido, que nunca cortejou o poder e nunca se beneficiou dele, eu não creio que o meu partido seja contra o Brasil. Pelo contrário, todas as grandes iniciativas que ainda hoje repercutem na consciência dos brasileiros foi obra das realizações de Fernando Henrique Cardoso e do meu partido e partidos aliados do PSDB. Então, eu não posso deixar, sem registrar os meus protestos, aquelas manifestações do eminente senador Roberto Requião, quando se refere a nós como inimigos do Brasil, como aqueles que querem integrar o Brasil para o capitalismo internacional. Sua Excelência, naturalmente, não ouviu e não leu o programa do PSDB. É um registro que desejo fazer para dizer que o meu silêncio, ouvindo-o, não foi de concordância, pelo contrário, de protesto àquelas afirmativas que ele fez com relação às oposições brasileiras, que desejam, como a senadora Ana Amélia afirmou, com tanta categoria da sua estatura como cidadã, de que o que nós desejamos realmente hoje é uma renovação, é uma procura da pureza política, que o cintilante civismo do nosso povo volte a presidir os destinos da nossa pátria. E isso virá. Faço aqui algumas considerações que podem, senhores senadores, senhora senadora presidente Ana Amélia, observar do discurso que passo a ler. Estive ontem no evento de apoio a diversas lideranças políticas à candidatura de Aécio Neves, aqui em Brasília. Escolhido a dedo o local do encontro, o Memorial JK, serviu para rememorar esta figura pública imprescindível para o patamar de desenvolvimento que temos hoje no Brasil. Sem a coragem de Juscelino Kubitschek, que quero dizer a Vossas Excelências, não o apoiei, nele não votei. E fiz, inclusive, na defesa dos ideais que sempre me alimentaram, uma oposição que não foi feroz, mas uma oposição consciente. Mas devo reconhecer que foi uma grande personalidade desse país. Sem a coragem de Juscelino Kubitschek para implantar o seu plano de metas, não teríamos, naquele momento histórico da década de 50, angariado tanto desenvolvimento a setores fundamentais da vida nacional. E como não poderia deixar de ser, senador Aécio Neves também recordou seu avô, o inovidável Tancredo Neves, mineiro e, sobretudo, brasileiro.
ele será eternamente um símbolo da nação, especialmente no processo de redemocratização de há 30 anos. Agora temos em Aécio Neves a chance de escolher um outro mineiro para tomar as rédeas das principais decisões necessárias ao nosso país. Tenho plena convicção de que ele poderá colocar o Brasil nos trilhos do crescimento econômico, do controle da inflação, da melhoria da qualidade de vida, cuidando criteriosamente do bem público. Enfim, Excelências, para colocar os inúmeros vagões do Brasil no trilho da esperança, a partir da real contribuição ao nosso país, com visão de estadista e não apenas de quem quer se aproveitar das benesses do poder ao longo dos anos em que estiver sentado na cadeira presidencial. Esta convicção, que não só é somente minha, mas de Vossas Excelências, creio, não é apenas uma manifestação retórica. Prova disso são os apoios que Aécio tem angariado entre as mais diversas lideranças políticas que reforçam a nossa campanha de segundo turno, a julgar pela adesão do Partido Socialista Brasileiro, anunciada ontem pelo futuro governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, bem como pelas presenças no evento do deputado federal e presidente do PPS, o deputado Roberto Freire, pela participação de lideranças dissidentes do PMDB, como dos nossos senadores Jarbas Vasconcelos e Ricardo Ferraço, e do governador eleito do Espírito Santo, Paulo Artung. E a do nosso querido senador Pedro Tax, do PDT, que também chega com a força do povo pela extensa votação que recebeu das urnas ao ganhar já em primeiro turno as eleições para o governo do meu estado-irmão de Mato Grosso. Grande homem público, que contribuiu com o apoio de outras lideranças que carregam em sua imagem o compromisso com a ética na política, como é o caso do nosso senador Cristóvão Buarque e do recém-eleito senador para ocupar um cargo nesta Casa, do Distrito Federal, Regufe. A candidatura de Aécio também cresce em significado com os apoios dos então candidatos Pastor Everaldo e Eduardo Jorge, do Partido Verde. Este último, inclusive, anunciou sua adesão, entre aspas, sem perder o seu senso crítico. E nem é isso o que nós queremos. Precisamos de aliados com o senso crítico, realmente, para contribuir e somar com o nosso projeto de governo. Acabo de ser informado também, Excelências, que a ex-senadora Marina Silva não vai fazer a sua declaração hoje de apoio a Aécio, mas o fará amanhã, após o encontro com o nosso próprio candidato à presidência da República, Aécio Neves, quando vai expor as razões principais da sua manifestação com a sustentação de seu programa, que foi divulgado pelo Brasil inteiro quando candidato à presidência da República. É uma expectativa positiva que nós temos para dar maior ênfase à candidatura do nosso Aécio Neves. Afinal, continuo, o próprio Aécio tem dito que essa não é uma candidatura do PSDB ou de um grupo político. É a candidatura do Brasil, que vai mudar a cara da nação e nos impulsionar para alcançarmos outro patamar de desenvolvimento e justiça social. Sabemos que uma série de propostas do Partido Verde são condizentes com as nossas, assim como é do programa de Marina Silva. Entendo que temos mais convergências do que divergências. Nada obstante, a rede de sustentabilidade ter sugerido o voto nulo em branco ou em Aécio Neves. Acredito, conforme já afirmei há instantes por informação que acabara de receber, que Marina vai declarar seu apoio oficial à nossa candidatura, ou seja, de Aécio Neves. A rede já decidiu não apoiar Dilma, e isso é um grande indicativo ao eleitorado em busca da nova política. Aliás, esse eleitorado já tem se manifestado. Pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná
encomendada pela importante revista Época, já indica Aécio com 54% e Dilma com 46% das intenções de voto. A expectativa é a de que a possibilidade da vitória da Aécio seja confirmada também pelas pesquisas próximas do IBOPE e do Datafolha. Excelências, os ventos extremamente positivos para a candidatura das oposições não têm feito Aécio, entre aspas, subir no salto. Como ouvi ontem na Globo News da senhora comentarista política que tem o meu respeito, a senhora Eliana Cantanhede. Pelo contrário, o candidato da mudança segura tem demonstrado em sua retórica e dedicação a intenção de fazer uma campanha de alto nível a partir do rico debate das ideias. A senhora Cantanhede ainda usou mais do que erroneamente o substantivo, entre aspas, pagelança, para referir-se à festa democrática que foi o evento de apoio aos aicistas ontem em Brasília. Só para esclarecer a população, segundo o dicionário, pagelança significa rito religioso dirigido pelo pajé, com objetivo específico de cura ou magia, uma prática de curandeiros, o que absolutamente nada tem a ver com o que presenciamos no encontro das lideranças políticas na capital federal, que teve a honrosa presença da nossa atual presidente dessa sessão, senadora Ana Amélia, e do senador Fleury, que são testemunhas do episódio cívico, patriótico, que nós realizamos ontem em apoio à candidatura de Aécio Neves. A campanha da candidatura das oposições, nesse segundo turno, vai se ater a propostas. Não como se afirmou ontem, inclusive, no programa da painel da Globo News, em pauta da Globo News. E não vai se intimidar com qualquer ação difamatória que venha pela frente, muito menos com possíveis baixarias mentirosas que digam respeito à vida pessoal do nosso candidato. Cito um exemplo, excelências, muito simples, de como o PT tem agido com malevolência para tocar o coração do brasileiro. Ontem recebi em meu gabinete a visita do senhor presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Pedro Cavalcante, lamentando que no seio de sua corporação está sendo espalhado um boato sórdido de que Aécio Neves teria como intenção acabar com a instituição. Vejam bem, excelência, acabar com a Polícia Rodoviária. Onde esse povo do outro lado está pensando? Conheço porque ouvi pessoalmente dele, Aécio Neves, justamente o contrário. Fortalecerá a Polícia Rodoviária Federal pela sua importância para a segurança nacional. Recebi também outra denúncia, tão importante quanto aquela, pelo seu veso de ignorância e egoísmo, de que estão alardeando que Aécio é contra a Embrapa. Excelência, senadora Ana Amélia, senador Fleury, quem não reconhece o valor transcendental da Embrapa para a economia nacional, incentivando o campo nas ações da agricultura e da pecuária? Pois bem, a realidade também é o oposto àquilo que os nossos detratores dizem. Aécio dará ênfase às ações da Embrapa, pela importância que ela representa para a agricultura e a pecuária brasileiras. O que ele pretende, realmente, diante dos fatos existentes, o que acontece hoje na direção da Embrapa, na direção da Polícia Rodoviária Federal, é extirpar o ranço petista que tem prejudicado as ditas empresas. Infelizmente, é assim que o PT age, com mentiras e difamações em troca do seu objetivo único de perpetuar-se no poder. Esse é um exemplo relativamente simples. A campanha volta às rádios e às TVs hoje.
a julgar pelo processo difamatório feito injustamente contra Marina Silva, e que foi aqui muito bem destacado pela senadora Ana Amélia. Estamos esperando artilharia pesada, bem treinada pelas estratégias de guerrilha, mas nossa estratégia é mais forte. Nossa principal arma é a verdade. Antes de encerrar essas minhas palavras, gostaria apenas de mudar de assunto para registrar muito rapidamente o ofício que recebi do Sindicato de Trabalhadores em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, relatando o atraso no pagamento dos plantões hospitalares realizados no Hospital Universitário no primeiro trimestre deste ano. O fato ocorre por questões burocráticas de auditoria. Solicito, então, desta tribuna, do Ministério da Educação e do Planejamento, bem como da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que tomem as providências necessárias para resolver a questão. Todos sabemos que o atraso no pagamento prejudica a vida desses profissionais que tanto atuam pela saúde em meu estado, Mato Grosso do Sul. É um pequeno detalhe, Excelência, mas isso prova a desorganização do atual governo da República. Um detalhe apenas, que atinge muitas pessoas, e principalmente a saúde daqueles que se utilizam do Hospital Universitário da Universidade de Mato Grosso Federal de Mato Grosso do Sul. Senhora Presidente, a senhora foi extremamente tolerante com o tempo que me foi concedido, mas as minhas palavras finais são de profundo respeito a Vossa Excelência, com as minhas homenagens sinceras do porte político de Vossa Excelência à frente da atual conjuntura nacional e dos resultados das últimas eleições no Rio Grande do Sul, que apenas a engrandece. Obrigado. Muito obrigada, senador Rubem Figueiró, pela sua abordagem e, sobretudo, pelas referências ao meu pronunciamento sobre o mesmo tema. Estamos no caminho certo e temos que, como disse Vossa Excelência, respeitar o cidadão e a decisão soberana dos eleitores. Mais do que isso, é inaceitável essa tentativa de desconstruir os postulantes à presidência com mentiras e com inverdades. Mas, como eu disse, a história e o próprio eleitor se encarrega de desfazer os equívocos. A verdade é cristalina. É verdade.